Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do Papo no Café. Hoje meu convidado é o André Médici. André, obrigada por estar conosco, por aceitar esse convite. Eu que agradeço, prazer estar com vocês aí da Iniciativa FIS. E Conheço André, muito bem a iniciativa. conhece, já participou bastante de coisas Já tenho nossas. participado, já visitei vocês, gosto muito do espaço que vocês têm aí e das inovações que vocês estão fazendo. Depois eu tenho que te mostrar o que a gente vai fazer para esse ano, para Ótimo. você estar com a gente. Ok. André, eu não te apresentei propriamente dito, que eu estou com a tua biografia aqui, mas eu gostaria muito que você se apresentasse para quem está vendo e ouvindo a gente. Quem que é o André Médici? Bom, André Médici é um economista, né, e administrador, né, que nos anos 70, né, início dos anos 70, se formou em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e logo em seguida foi fazer um mestrado de economia na Unicamp, né? Nessa época, basicamente, quando terminei o mestrado, minha iniciativa era trabalhar na área de mercado de capitais. Mas aí aconteceu uma coisa que definiu um pouco a minha vida. Eu comecei a trabalhar, no caso do Rio de Janeiro, no IBGE, na área de meio ambiente. Cheguei a ser chefe da divisão de qualidade ambiental do IBGE entre 1980 e 1981. Então, nessa época, nós fizemos as primeiras matrizes insumo-poluição do ar e da água da área do Vale do Paraíba, coisas desse tipo que nós fizemos nessa época. A parte ambiental nem se discutia muito ainda, mas eu gostava muito desse tipo de coisa. Logo em seguida eu conheci um amigo meu, que era professor da ENSP, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, me indicou para dar aula no mestrado da Fiocruz, isso também em 81, 82. E aí eu comecei a dar aula de economia no mestrado da Escola Nacional de Saúde Pública. Conheci, nessa época, o Sérgio Aroca, que era professor lá também, conheci o Ézio Cordeiro, que estava na UERJ, e começou, naquela época, todo aquele movimento da reforma sanitária. Já vinha desde os anos 70, na verdade. Eu entrei muito jovem naquele processo. Eu me lembro que eu ia muito com o Ézio e com o Aroca, fazendo palestras no Brasil inteiro naquele momento, falando sobre a necessidade de fazer uma reforma sanitária e tudo, né? Depois me incorporei no grupo, né, de assessor da reforma sanitária, né, que em 86 nós fizemos uma série de trabalhos. Eu fui coordenador do grupo de financiamento da saúde na área da reforma sanitária, naqueles anos 80, e fiquei depois como professor da Fiocruz até mais ou menos 92. De lá eu fui para São Paulo, né, fiquei uma época estava junto no IBGE e na Fiocruz, né, nos dois lugares. Eu cheguei a ser também diretor adjunto de população do IBGE em 1986, onde a gente era responsável por todas essas pesquisas, a PNAD, a pesquisa mensal de emprego, uma série de coisas, e ao mesmo tempo eu era professor da ENSP. E na ENSP eu trabalhava basicamente com os temas de financiamento, de saúde, né? Eu fui para São Paulo em mais ou menos 1992. Lá fui coordenador da área de economia do setor público no Instituto de Economia do Setor Público de São Paulo. E em 96 eu fui para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalhar também com projetos na área de saúde. Fiquei lá de 96 até 2008, quando fui para o Banco Mundial. Comecei a trabalhar também em projetos de saúde do Banco Mundial e me aposentei do Banco Mundial em 2020. Então eu fiquei já tenho muito tempo aqui nos Estados Unidos, trabalhando basicamente nesses organismos. Mas fiz muitos projetos na área de saúde, por praticamente quase todos os países da América Latina e muitos países da Ásia, né, muitos países da África também. Tenho uma vivência bastante grande nessa área. Então, apesar de tudo isso, eu sou ainda um aprendiz, porque eu acho que a gente tem sempre muita coisa para aprender. E uma das coisas que a gente tem que aprender é que a realidade é dinâmica, né? E que você tem que basicamente manter seus princípios, manter sua ética, mas tentar fazer com que a realidade
diga exatamente as necessidades que você tem a cada momento e o que você deve fazer especificamente para implementar reforma de saúde que tem o compromisso, né, com a universalização da cobertura, com a equidade, né, e com a possibilidade de dar o melhor nível de saúde para todos, né? Então, acabei me transformando na prática de economista a economista da saúde, né, e trabalho muito com os temas de saúde, gestão, demografia e uma série de outras áreas. Quer dizer, eu tenho muitos e múltiplos interesses, mas tenho basicamente me concentrado mais nessas áreas. O bichinho da saúde te picou, então. Pois é. O bichinho da saúde realmente te picou. É. Eu sou engenheira também, eu trabalhei Sei. com marketing, em agência de marketing, trabalhei Uhum. em consultoria, mas quando eu entrei na iniciativa em 2021, eu comecei a ver que tem muita gente fora do setor, que não são, fora do setor, né, que não são médicos, que não são enfermeiros, não têm a formação Uhum. da saúde, que migram e por um acaso caem na saúde e acabam ficando e vai. Por isso que eu brinquei A que o saúde bichinho da é saúde uma te coisa picou. O bichinho da saúde realmente sempre pega, ele traz muita atração, né, nas atividades e passa a ser uma coisa, um compromisso, né, alguma coisa que você tem pela frente, né, independentemente da forma como você organiza, porque a realidade é dinâmica, né, e a gente tem que contar com todos os recursos que existem na sociedade de alguma forma para conseguir organizar da melhor forma possível o setor saúde, né. Essa é um pouco a perspectiva que a gente tem. E eu acho que o propósito da saúde também, principalmente da universalização, né, pela saúde para todos, de uma forma né, de qualidade, eu acho muito bonito, assim, você deixa um legado, né? E é uma coisa interessante, porque naquela época, eu acho que a saúde, na época que a gente começou a trabalhar com isso, tanto no Brasil como no mundo, era muito desigual, né? Ela ainda é, mas de alguma forma eu acho que existe hoje em dia, pelo menos ao nível das instituições globais, né, das Nações Unidas, dos bancos de desenvolvimento, o compromisso com a questão da saúde universal. E isso está, de alguma forma, refletido, pelo menos, em duas áreas que são áreas muito importantes, né? Dois temas que cruzaram os últimos 30 anos, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram até 2015, e agora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde o tema da universalização da saúde aparece como um tema-chave dentro de outras perspectivas de integração com a questão ambiental, né, com outras questões que estão associadas ao espectro do desenvolvimento, né? Então, é aquela questão, né? Eu acho que a gente teve uma evolução a nível dos propósitos, avançou muito em termos de cobertura, mas ainda tem muita coisa para cobrir, porque também a realidade é dinâmica, né? Essa é a questão que a gente sabe. Sim. Não, e eu acho que, além da realidade ser dinâmica, eu acho que muita coisa veio à tona depois da pandemia, que a gente percebeu que a forma que estava não dava mais para ficar e a gente tem que... Eu acho que essas grandes pandemias, elas são divisores de água, né? Quer dizer, a pandemia da gripe espanhola, né? Quer dizer, de 1917 a 1919 foi um divisor de águas também, porque veio também, inclusive, com a Primeira Guerra Mundial e logo em seguida veio a crise de 29. Então, aqui elas foram realidades que mudaram o mundo, né? Sim. Nós estamos vivendo uma perspectiva também muito parecida nesse momento, que temos uma crise pandêmica, né? A perspectiva de duas guerras, né? De guerras que estão crescendo ao nível internacional, e a perspectiva de uma crise econômica com uma divisão dos processos específicos de liderança econômica dentro das nações. Toda a questão da geopolítica está sendo redefinida. Então, são momentos assim que marcam, quer dizer, as pandemias normalmente elas vêm associadas a momentos de ruptura, né, de transição. E sempre a gente tem que esperar, basicamente, para onde vai essa transição, apostando que ela possa trazer perspectivas melhores, sempre, né? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu nunca tinha pensado, eu não tinha pensado nisso, assim, a gente fez muito paralelo, né, da pandemia, né, da Covid com da gripe espanhola, como parte de saúde, mas o resto, a parte geopolítica e econômica, eu não tinha pensado dessa forma. De uma certa forma, o ciclo né, tá voltando. Né? A gente teve é verdade. É verdade. O ciclo volta... falam que tudo é cíclico, né? Então a gente acho que tá voltando um pouquinho pro que estava antes. O que
O que é triste, mas espero que a gente saia mais forte e que tenha Não, eu acho que sim. Eu acho que o aspecto positivo, eu sou um otimista apesar de todas as coisas que acontecem, eu acho que tudo que vem, de alguma forma, traz como resultado positivo a perspectiva de aprendizagem e a perspectiva de superação, né? Então são essas questões que a gente tem, de alguma forma, que esperar, né? Que essa grande crise que nós estamos vivendo nesse momento, né? Com a crise basicamente de valores, numa crise de geopolítica, ela possa trazer uma perspectiva de reorganização que venha a fazer com que o mundo possa novamente ser um mundo mais justo, né, mais democrático, com mais perspectivas, né, de igualdade para a população e assim por diante. Né? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu sou uma otimista também, então eu acredito que sempre de uma crise, de qualquer forma que ela que seja, a gente sai melhor. Então eu espero que a gente saia dessa. E André, você falou que fez muitos projetos na Ásia, né? Sim. Assim, eu conversava muito com o André Balalai, da Kilvia. E ele tá em Nova York como um consultor dos mercados, né? Brasil e Ásia, né? Na área de saúde, Brasil e Ásia. E ele vê algumas similaridades. Essas similaridades realmente existem? Ou... Olha... Porque eu não conheço, estou te perguntando que eu conheço muito... a gente ouve muito mercado, né, de saúde dos Estados Unidos, do Reino Unido, Europa, mas Ásia a gente não ouve muito. Não, eu diria que os mercados asiáticos na área de saúde são mercados que eles têm uma dinâmica bastante diferente, mas eles são muito desafiantes também em uma série de perspectivas, né? A Ásia, hoje em dia, toda aquela região que eles chamam do Pacific Rim, né? É uma região que tem um nível de desenvolvimento muito grande hoje em dia, né? Então, boa parte das inovações, das coisas estão passando um pouco por aquela região, né? São países que avançaram muito na parte específica de desenvolvimento e criaram um mercado muito grande, né? Agora, a Ásia também é uma região muito diversa, né? Eu, de alguma forma, tive muito contato, no caso específico dos países da Ásia, principalmente com a Coreia, onde, na verdade, o modelo coreano de seguridade social e de saúde é um modelo muito interessante do ponto de vista tecnológico, traz inovações muito grandes no que diz respeito na parte de tecnologia da informação e saúde, que são lições que podem ser utilizadas em várias áreas da América Latina. O mercado farmacêutico desses países também é um mercado muito dinâmico. Todas essas questões são verdadeiras. Agora, a Ásia também é muito desigual, né? Eu trabalhei também com países muito pobres da Ásia, até em contextos bastante complexos. Eu trabalhei com o Nepal, né? Nós fizemos muitos projetos especificamente no Nepal, mais especificamente para aumentar a cobertura da saúde. Eles estão também com uma perspectiva de universalização. Trabalhei com o Afeganistão durante 3 anos antes da saída dos Estados Unidos de lá, e basicamente foi um desafio muito grande, porque nós tivemos coisas que eram países que tinham os piores indicadores, por exemplo, de mortalidade materna. As taxas de mortalidade materna, quando eu comecei a trabalhar lá, estamos na faixa de 1.100 por 100 mil, né? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Taxa de mortalidade materna, nós conseguimos, de alguma forma, o Banco Mundial, não digo eu, através dos projetos, através de áreas onde a gente conseguiu, de alguma forma, ingressar, né, principalmente trazendo, né, organizações sociais que davam, de alguma forma, algum tipo de assistência através de mulheres, né, porque a religião, né, da população afeganistã, dos talibãs, não permitiria que você tivesse médicos homens tratando de mulheres, né, e isso fazia com que a mortalidade materna fosse muito alta. Então nós conseguimos, de alguma forma, através dessas organizações sociais, com cuidados através de enfermeiras, né, e assistência às mulheres, reduzir essa taxa de mortalidade para alguma coisa na faixa de 700, né, 500 a 700 por 100 mil, que é uma taxa muito elevada ainda de mortalidade materna, mas de qualquer forma foi o progresso que se conseguiu naquela época. Mas existem muitas desigualdades nesses países, são países ainda muito pobres e que necessitam de muito suporte de desenvolvimento econômico, né? É uma pena que essas situações geopolíticas impeçam que se tenha uma colaboração internacional maior para poder fazer com que esses avanços sejam realizados, né? Mas todo o conflito de religião, o conflito de ideologias é um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar nesse momento para poder ter
efetivamente sociedades mais democráticas e que possam, de alguma forma, avançar na ajuda internacional para que esses países tenham efetivamente uma melhora nos seus indicadores de saúde, de educação, de desenvolvimento econômico e de renda, né? São as questões mais fundamentais que se tem que pensar, né? Sim, sim. Eu acho. Você estava falando, né? Você estava falando que as mulheres não podem ser consultadas com homens, né? Sim. E isso atrapalha muito. E aí eu ia fazer um comentário que a religião muitas vezes é tão fechada, tão. Sim. A palavra que vou usar é muito errada, mas assim, de uma certa forma atrasada, faz com que as pessoas fiquem cegas que podem ajudar a população, né? Cega um pouco o que é o certo. Eu não sei. Claro. Eu acho que eu tô falando. Eu não sei se eu posso falar assim, mas assim, cega um pouco as pessoas do que a gente tem que fazer de certo para ajudar, para não deixar uma mãe morrer ou uma criança morrer porque um homem não pode, né? Ela não pode se relacionar com um homem. De uma certa forma, a gente tem que aceitar e tem que respeitar isso. Claro. Não, eu não diria que o problema é o problema específico da religião em si, porque você tem muitos países tudo, é cultural, né? É o problema do radicalismo. O grande problema isso. País são os extremismos, né? Você tem tanto o extremismo religioso, ele é uma coisa que faz com que a sociedade sofra uma série de consequências, né? E essa é uma das questões que em muitas áreas, quer dizer, do Oriente Médio, dos países da Ásia, dessa região, você tem surtos de radicalismo religioso que são muito prejudiciais. A própria questão que você teve, né, desse massacre que o Hamas fez em Israel é um exemplo disso, né? De como é que esse radicalismo religioso ele é perigoso. E a forma como a sociedade de Gaza, de alguma forma, é dirigida pelo radicalismo religioso do Hamas, né? É um problema seríssimo isso. Então, quer dizer, é necessário que essas sociedades tenham algum tipo de renovação democrática, porque existem sociedades islâmicas que são sociedades mais democráticas, né? E essa é uma questão que mostra que o problema não está na religião, o problema está no radicalismo. Está no radicalismo. E as pessoas que estão no alto poder, digamos assim, né? Assim, claro. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia na sociedade mundial, é como é que você pode sair das posições extremistas para aí você ir para determinados tipos de processos que consigam avançar a democracia, porque avançando a democracia, avança a saúde, avança a educação, avançam todos os processos de desenvolvimento social que as populações mais pobres do planeta merecem, né? Esse é o grande problema. Então, a gente tinha que ter uma espécie assim, de uma observação do que está acontecendo ao nível da democracia nos países, porque esse é um dos grandes desafios que a gente tem na sociedade atual, né? A gente vê, mesmo na América Latina, nesse momento, a gente tem vários países que estão dentro de perspectivas radicais, né? Venezuela, Nicarágua, são países que basicamente fazem com que a sua população sofra e tenha efeitos negativos nas áreas de saúde, de educação, desenvolvimento social por causa do extremismo, né? Então são coisas que têm que realmente ser pensadas. É muito triste ver, mas espero que as pessoas entendam. E eu acho que é muito triste e pensar também que isso você comentou de Israel, o que isso também está repercutindo no mundo todo. Tem pessoas que, eu estava lendo, fazendo um parênteses mais de entretenimento, eu estava lendo que um dos atores daquela série Stranger Things da Netflix tá sofrendo porque ele fez um comentário e os colegas de elenco foram assessorados a não ter contato com ele, a não conversar com ele, a cortar os laços de amizade que tinham. E isso está repercutindo ao longo, né, por todo mundo. Claro, e a gente pensa, como é que vai ser, né? Assim, eu acho que as pessoas não estão mais querendo ouvir a opinião dos outros, né? A sua opinião é a certa e tá tudo certo. E é isso. Esse é um problema sério, né, que você tem, e ao mesmo tempo isso é agravado pelo fato de que você tem, né, também a formação de bolhas, né, a formação de guetos, né, que é uma das questões que é bastante complexa, de como é que você vai, que tipo de possibilidades, que tipo de tecnologia de comunicação você deve usar nesse momento para quebrar essa perspectiva das bolhas e para fazer com que as pessoas tenham acesso a uma informação verdadeira e com maior diversidade também, porque a diversidade é muito importante, né? A coisa mais importante que existe é não só a pessoa ter o direito de se expressar
expressar, de falar o que quiser, quer dizer, cada um tem direito de falar e de pensar o que quiser, mas tem direito também, de alguma forma, de respeitar o que ela vai ouvir dos outros, né? Então são essas duas coisas que devem ser pensadas daqui para frente, né? E ter a liberdade e o discernimento para escolher especificamente quais são os melhores caminhos, né? Sim, com certeza, com certeza. André, tá chegando estamos aí uns minutinhos. Isso. Eu queria fazer dois pontos, assim, um ponto, assim, eu acho que, como eu falei, né, eu fui consultora e eu trabalhei na Price, e muito do que a gente fazia, de alguns projetos, a gente pegava o Banco Mundial como referência, então, claro. Na época eu nem conhecia muito da atuação do Banco Mundial e já tinha uma certa admiração por ele. Que eu acho que o Banco Mundial, vocês fazem projetos e trabalhos muito importantes para o mundo todo. Sim. Eu entendo que você ajudou muita gente, ajudou muitos países. Foi muitos. Na sua atuação, e que você, de uma certa forma, já deixou um legado mundial, né? Mas eu quero saber o que você espera do futuro, assim, pro André do futuro. O que você espera que o André do futuro faça ainda Olha, o André continua fazendo muitas coisas, né? Quer dizer, o que eu tenho feito ultimamente, né? Eu tenho trabalhado muito, especificamente, nesse momento, com alguns temas que eu estou me concentrando. Eu continuo me concentrando muito com a análise de economia e financiamento da saúde, mas isso tem sido aplicado cada vez a campos mais específicos da área de saúde. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito com a questão de avaliação de tecnologias de saúde, ATS, é um dos temas que eu tenho, nesse momento, trabalhado bastante. Até eu estou indo agora para São Paulo para fazer uma reunião junto com o pessoal da Interpharma sobre isso, no dia 11 de abril. Eu tenho trabalhado muito com a área de saúde mental, né, de financiamento de saúde mental, inclusive tenho dado consultoria para o Banco Mundial nesse momento para países da América Latina. Nós fizemos uma pesquisa que os resultados vão sair agora sobre o estado da saúde mental e os efeitos da Covid-19 na saúde mental das populações da América Latina. Então, uma pesquisa que nós estamos publicando pelo Banco Mundial vai sair esse ano ainda. E fizemos a mesma coisa agora nos países da África. Eu estive agora em fevereiro em Ruanda, onde nós fizemos a análise de vários dos temas de financiamento e de avaliação dos sistemas de pagamento, né, para os serviços de saúde mental, para ver se você melhora a eficiência, para ver se você consegue fazer com que a população tenha mais acesso aos tratamentos de saúde mental e para que se evite essa epidemia de saúde mental, que é um dos grandes problemas que veio, uma das grandes surpresas que veio com a Covid-19, é uma epidemia de saúde mental, né, e que tem afetado outras áreas também, né? O Institute of Health Metrics and Evaluation, o IHME, acabou de lançar uns últimos dados dele mostrando que a área, não especificamente saúde mental nesse caso, mas as doenças neurológicas são hoje em dia a principal causa especificamente de perda de mortalidade e morbidade nos países em geral. Então, são várias coisas que estão acontecendo e que a gente tem que estudar, né, e tem que de alguma forma ver como é que essa transição epidemiológica, né, ela está de alguma forma evoluindo para outras áreas dentro desse processo que nós temos do pós-Covid e nessa perspectiva que a gente está vivendo de utilização de novas tecnologias, né? Todo o tema da tecnologia da informação, da internet, tudo isso está trazendo mudanças muito rápidas que têm afetado muito o tema da saúde. E a minha área é a aplicação da economia de saúde para poder analisar esse tipo de mudança, né? E ver o que se pode fazer do ponto de vista de melhorar a eficiência e o financiamento das políticas de saúde. Muito legal. Parabéns. Parabéns. Tem algumas ideias, depois que eu vou passar para o Rodrigo e a gente conversa, porque a gente cada vez mais está querendo trazer essas transformações, esses estudos e transformações para a saúde e fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, né? A essas informações, o que pode ser feito. Tem muita coisa que eu acho que um tema interessante para vocês, nesse caso, que se vocês tiverem interesse, seria fazer uma discussão um pouco mais profunda sobre essas coisas que estão surgindo na área de saúde mental, né, e como é que você pode, de alguma forma, melhorar esse tema, né? Essa é uma das questões que, para mim, é fundamental. E nós temos muitos exemplos do que está ocorrendo no mundo e podemos trazer essa discussão para enriquecer o debate de vocês, se vocês quiserem.
Não, a gente tem todo o interesse. A gente conversa depois aqui. Ok. Tenho algumas ideias. André, muito obrigada pelo teu tempo de conversar comigo. É um grande prazer. Como eu te falei, eu nunca leio as biografias das pessoas que eu vou conversar. Aí eu li a sua e eu tava super nervosa, mas foi uma aula. Não, é um prazer, né? A gente sempre aprende também conversando um com o outro, né? Que eu sempre acho, quer dizer, a minha avó sempre dizia isso, né? Minha avó era muito religiosa, ela dizia que as pessoas, né, são como velas na sacristia, se acendem uma nas outras. Né? Isso é verdade. Então... Eu gostei dessa. Eu vou levar. Vou levar. Mas eu aprendi muito, assim, e você fala de uma forma que é fácil da gente entender e ir pensando o que está acontecendo. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua aula. Não, é um prazer. É um prazer. Bom, a iniciativa está de portas abertas aqui para você sabe disso. O maior prazer. Eu sempre sou um colaborador de vocês e o que eu puder fazer para ajudar a iniciativa e levar ela adiante, né? Eu acho que vocês têm dado uma contribuição muito grande para o debate da saúde no Brasil. Obrigada. Estando no Rio de Janeiro, pode passar aqui pelo menos para tomar um cafezinho. O maior prazer, claro. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Papo no Café. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau. Esse episódio do podcast Papo no Café teve como oferecimento parceiros Prime, Aliança, Amil, AstraZeneca, Rede Blessing Laboratórios, Cortex Med, MedHill, Novartis, Oncoclínicas, Pronep, Cigene Brasil, Servier, White Martins. Parceiros Standard, Abrange, Associação Comercial do Rio de Janeiro, AWS, Berkeley, JEP Advogados Associados, Grupo Laços, Grupo Sabin, GSK, IBKL, Johnson & Johnson MedTech, Mandetta e Gregório Advogados, Pfizer, Redditor Sul América, Synapse, Viventures e parceiro Entry, Hospital São Cortes.